Oi pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa resenha, a gente começa um mini projetinho, estamos cheios de projetos, né, gente? Mas é um mini projetinho, por quê? Porque nós vamos nas próximas semanas, pulando aí a semana do desafio e tudo mais, nós vamos analisar 3 grandes obras que retratam a figura feminina no período do romantismo, ou seja, no século XIX no Brasil. Tudo bem? Então, nós vamos começar por um romance, e é o único escrito por mulher, que se chama Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Tá, gente? Esse, então, é o nosso primeiro romance que vai ser analisado. Nós vamos fazer em ordem cronológica essas 3 leituras para a gente compreender também a evolução. Tá? Então, eu tô falando de uma obra publicada em 1859 por uma maranhense. Então, também tem um outro aspecto a ser levado em consideração aqui, que é o fato de a gente não estar falando de um romance escrito por um homem na corte do Rio de Janeiro. A gente vai ter aqui, então, um romance escrito por uma mulher no Maranhão. Bom, gente, então assim, ó, a primeira pergunta que eu me fiz quando eu comecei essa leitura foi: por que é que nunca em anos de escola, em 4 anos de faculdade, 2 anos de mestrado em estudos literários, nunca ninguém me havia falado sobre a existência de Maria Firmina? Eu tive uma disciplina, e foi a melhor disciplina na faculdade, que era romantismo, né? Depois da poesia. Então, eu tive um professor que fez a gente ler muitos romances. Ele deu uma sequência ali que era infinita de romances que a gente precisava ler. Então, ali tinha Lucila, gente, Senhora, infinitamente, tá? Cheio de romance, a Moreninha, nem lembro mais, enfim. Mas ninguém falou de Maria Firmina, e a minha pergunta, a minha grande intriga é: será que é porque ela era uma mulher negra? Será que é porque ela era uma mulher que não fazia parte da corte, que não era rica? Qual é o motivo? Ou será que o texto é ruim? Então, os primeiros questionamentos eu não tenho como responder, né? Nem a minha pretensão também. O que eu posso e tenho autoridade para fazer é analisar a qualidade do texto. E aí, meus senhores e minhas senhoras, é assim surpreendente, tá? Porque a gente vai ter aqui uma história da Úrsula, né? Uma grande história de amor, como toda história do romantismo. A Úrsula vai se apaixonar perdidamente, tá? E a gente vai, então, ter uma mulher totalmente idealizada, né? Uma mulher que pura, linda, casta, que vai se apaixonar por um cara também assim. Eu tô, inclusive, tentando lembrar o nome dele, gente, que às vezes a gente pensa em tantas coisas, mas calma lá que já vem o nome, tá? Ela vai se apaixonar por ele em uma situação interessante. Ele está vindo, vou achar, gente. Ele está andando, está vindo, né, de algum lugar, e ele vai sofrer um acidente, tá? Ele vai sofrer esse acidente e ele vai ser acudido por um escravo. Esse escravo, gente, que vai tratá-lo muito bem, né? Vai cuidar dele, vai levar, inclusive, ele para casa da família. O Túlio é o escravo que vai levá-lo para casa da Úrsula, certo? E ele vai, então, ganhar aí já, gente, um presente. Que é o que vocês imaginam que ele vai ganhar? Ele vai ganhar a alforria. Só que ele vai se manter, então, preso ali moralmente ao seu senhor, que eu não consigo lembrar o nome. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Calma aí. A gente vai achar. Pronto, gente. Tancredo, o nome da criatura, lembrei. Bom, o Tancredo, então, ele vai alforriar o Túlio, tá? Ele vai dar essa liberdade, só que o Túlio vai ficar aí preso, então, a essa, moralmente falando, né? A esse cara que lhe deu uma coisa tão valiosa,
certo? Então a gente vai ter, nesse momento desse primeiro impacto, a gente vai ter a figura desse negro, desse escravo, que, pasmem, não é como as outras narrativas. Eu não tenho simplesmente um negro porque ele é um negro, porque os negros existiam naquele momento e eles eram escravos e pronto. Não, eu tenho profundidade psicológica, eu tenho acesso ao que o Túlio pensa, ao que o Túlio sente, aos anseios da alma dele. Ele é colocado nessa narrativa, pessoal, como uma pessoa, sabe? É dado a ele esse sentimento, esse olhar, o que não acontece nas outras narrativas, sabe? Eu tenho ali a presença dos escravos, mas eles são somente escravos, né? Eles não têm espaço na história. Aqui não. Aqui a gente vai ter um momento em que a Úrsula, ela vai invejar a liberdade que o Túlio tem, porque ele, apesar de ser um escravo alforriado, ele tem essa liberdade de escolher, ele pode querer ficar e servir, né, ser agora uma espécie de funcionário do Tancredo, ou não, ou ele pode ir embora se ele quiser, mas ela não tem essa escolha, porque ela é uma mulher, ela está presa a essas amarras. Então, gente, incrível nesse aspecto, eu não tenho nem o que dizer de qualidade literária, de um momento literário que o nosso romance estava engatinhando, que a gente estava começando a escrever romance no Brasil. A gente não tinha ainda um histórico, né? A gente não tinha uma tradição romanesca. E essa autora, ela aparece hoje para mim como uma coisa genial, alguém que foi apagada, não tem explicação, né? Então, assim, vou deixar por vocês as interpretações do porquê é que ela não aparece, então, aí dentro da história, da literatura. Mas, enfim, a gente vai ter, então, o Tancredo, ele vai ser uma pessoa muito sofrida emocionalmente, né? Então, a gente vai ter aí alguém que foi trocado, ele se apaixonou por uma mulher, pela Adelaida, e ela deu um golpe ali, acabou ficando com o pai dele, né? Então ele sofreu muito com isso, ele tá muito magoado e ele tem então muito medo de se entregar para Úrsula. Mas eles constroem esse amor juntos, né? A Úrsula vai também ter os sofrimentos dela aí, um tio, umas coisas muito loucas que vão acontecer nessa história. E a gente vai ter um final também assim meio, opa, que é isso? Tá? Você fica meio chocado. É uma história bem profunda, assim, não tem uma coisa tão romântica aqui, tá? Mas eu vou ter um amor idealizado, eu vou ter a construção desse amor de uma forma bem interessante, sabe? É muito bonito de ver, é muito bonito de acompanhar. E a gente tem, então, um romance completamente dentro daquilo que era proposto pelo romantismo brasileiro da época. Isso é muito legal, né? Então, uma autora que se coloca como escritora romântica, tá, gente? E cara, é muito legal. Aqui no começo da história, ela vai se desculpar por escrever, sabe? Ela vai dizer assim, ó: sei que pouco vale esse romance, porque escrito por uma mulher e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustres, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seu país e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então, gente, ela se desculpa por escrever esse romance. É surpreendente. Você fala, meu Deus, como uma pessoa com um talento desse tem que se desculpar por estar escrevendo um romance? Mas sim, ela era mulher, ela era negra, ela era brasileira, né? Então, gente, é incrível, tá? É um romance que eu acho que precisa urgentemente ir para as escolas brasileiras. A gente não pode mais negligenciar Maria Firmina dos Reis, tá? Não dá mais para simplesmente fingir que ela não escreveu nada, tá? É uma grande história, um romance, um amor para você suspirar, assim como outros foram escritos na Europa no mesmo período e ganharam grande repercussão. Por que esse não pode ganhar? Só porque é nosso? Só porque é nacional? Então acho que é um grande erro, é uma lacuna que a gente precisa reparar, né? E eu dou o meu primeiro passo trazendo aqui
e dando um lugar de destaque para a obra dessa autora dentro da produção brasileira, dentro do romantismo brasileiro, dentro da construção de uma identidade nacional. Eu espero que vocês todos, tá, que estão aí me vendo, leiam esse romance, porque vale muito a pena. Está em domínio público, tá, pessoal? Significa que vocês conseguem legalmente em PDF fazer a leitura desse texto, mas também tem edições bem em conta para serem compradas. Gente, é necessário, é extremamente importante e vai dar uma perspectiva diferente, né, do romance romântico do século XIX no Brasil. Então nós teremos aí mais 2 leituras de romance com figuras femininas, os outros são escritos por homens, mas com a personagem principal feminina. Eu vou mostrar para vocês também o aspecto aí do emocional, né? Não sei se é emocional, mas do intelectual, da construção dessa mulher. Aqui a gente não tem uma mulher bobinha, não tem uma Úrsula assim, ai, né, coitadinha, tão delicadinha. Não, é uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma mulher que sabe o que quer. Uma mulher que encara. Então, até para a própria construção da figura feminina, esse romance é muito importante, né? Da figura feminina, eu digo das mulheres brasileiras como um todo. Então, fica aí a resenha de hoje, tá, pessoal? Foi um presente ter lido esse livro, é realmente incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Espero que vocês leiam e a gente se encontra, então, na semana que vem com a próxima resenha. Um beijo grande e até lá, pessoal. Tchau, tchau!